Arlete, já estamos ao vivo, pode começar, tá? Já estamos no horário. Tá bom. Então, boa noite, meus queridos companheiros do Lar do Amor Cristão, meus amigos, com imenso prazer que estamos aqui nesta noite. Muitas saudades da nossa casa, do nosso lar, dos companheiros, do nosso café. Isso faz muita falta para nós. O tema de hoje é no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, e perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6, versículo de 14 e 15. E nós vamos começar, então, lembrando de Jesus, quando andava pela Galileia e fazia suas pregações, e uma das vezes no Lago de Genezaré, terminando a sua preleção, ia voltar para Cafarnaum, e os seus discípulos ouviram de muitos assim que ele era um oportunista, que ele estava pregando um outro reino, que ele estava querendo causar uma rebelião. E Jesus também havia ouvido tudo isto. E ele sentiu naquele momento que ele teria que se retirar daquela cidade, mas em paz, mas em harmonia. Mas Felipe e Pedro não se conformavam e até chegaram a discutir com alguns opositores do mestre. E ele ordenou, então, que todos saíssem da cidade em paz, em harmonia, em serenidade. Mas Pedro não se conformou. E ele chegou para o mestre e disse assim: Mestre, diga uma coisa, quantas vezes eu tenho que perdoar? O senhor está escutando tudo o que estão falando do senhor e o senhor não fica incomodado? E Jesus, na sua mansuetude, olhou para Pedro, deu um sorriso e respondeu à pergunta de Pedro. Pedro falou: Perdoo 7 vezes, mestre? E ele falou: Não, 7 não, 70 vezes 7. Quer dizer, é um perdão infinito. Quando nós nos propomos a perdoar alguém, são infinitas vezes. Então, Pedro também não tinha entendido isso, porque ainda eles estavam muito presos à lei de Talião, às leis mosaicas, aonde se feria o olho por olho e o dente por dente. Então, Pedro não tinha assimilado ainda o evangelho maravilhoso que Jesus estava trazendo, que era do amor, da paz, da caridade. E por falar em caridade, o perdão e a caridade são irmãos, andam de mãos juntas. E nós temos um triângulo maravilhoso, que é a paz, a caridade, o amor, a caridade e o perdão. Então, Jesus continuou nas suas pregações e em mais algumas vezes, que nós vamos ver mais para frente, ensinou a perdoar.
E o que é perdoar? Como é perdoar? Por que eu tenho que perdoar? Então, perdão é aquilo que vem de dentro do meu coração, do meu ser. Mas por que eu tenho que perdoar o meu irmão se fui eu o ofendido? Vamos nos lembrar que, às vezes, em outras eras, nós nos ofendemos. Então, agora é o momento que este ofensor chegou-se a nós, nos ofendeu, e nós temos que praticar aquilo que nós estamos aprendendo, que é a caridade. Então, nós vamos aprender a perdoar através da caridade, do amor ao próximo maravilhoso que Jesus nos deixou. Então, para que nós possamos aprender a perdoar, que é uma das coisas mais difíceis que existe, nós temos o quê? Primeiro de tudo, nós temos que ter uma boa vontade. Eu tenho a vontade de perdoar. Eu tenho a intenção de perdoar, né? E eu vou fazer um esforço para que ocorra isso. Eu vou ter perseverança nisso que eu vou fazer. E vou me arrepender de fatos com os quais também eu ofendi outras pessoas, né? Temos que resgatar até o último ceitil, já disse Jesus, daquilo que fizemos. Então, quem sabe este momento do perdão não é o momento de nós resgatarmos esse último ceitil. Não adianta nós querermos ir dar ao mestre a nosso testemunho se deixamos lá atrás um desafeto. E nós vemos isso muito quando nós estamos lendo, estudando André Luiz nas suas obras, que ele mostra que quantas obsessões, quantas coisas existem que foi tudo fruto do perdão, né? Então, de não perdoar, a vingança, o ódio, tudo isso leva-nos a uma involução. Ao invés de nós evoluirmos espiritualmente, nós estacionamos. Então, quando nós começamos a aprender a desculpar o nosso irmão, a nos colocarmos no seu lugar, a entendermos as causas pelas quais ele está agindo daquela forma, nós já estamos começando a aprender a perdoar, né? Nós temos que esquecer o mal que nós recebemos. Esquecer completamente. Porque naquele momento que nós recebemos aquele mal, talvez nós tivéssemos provocado, de alguma forma, aquele mal. Numa má palavra, numa atitude nada convencional, não é? Nós esquecemos disso, nós temos o esquecimento pelo nosso orgulho, pela nossa arrogância, nós achamos sempre que nós não erramos nunca. Então, por isso, devemos, quando vamos perdoar, nos colocar no lugar do outro e fazermos uma análise. Será que eu o ofendi de alguma forma e não percebi? Deixar de lado a arrogância, deixar de lado a vingança, deixar de lado a soberba, trabalharmos em nós um pouco a humildade, que essa humildade demora para ser trabalhada. Nós somos muito carnais ainda, estamos muito ligados ainda à lei de Talião. Alguma pessoa nos faz mal, imediatamente nós queremos revidar aquele mal. Estamos vendo isso hoje em dia, infelizmente, em todo o planeta. A vingança, a violência,
está disseminada por todo o planeta Terra, em todos os lugares. Então, quando nós aprendemos a perdoar, o que vai ocorrer conosco é que vai trazer para dentro de nós uma paz interior muito, muito grande. Nós vamos nos sentir melhor, vamos nos sentir mais leves, nós vamos ter mais felicidade, vamos sentir que o mundo está melhor, se não para os outros, pelo menos para nós. Vamos encontrar no outro um irmão. Vamos encontrar no outro um companheiro. Isto faz bem para a nossa saúde física, mental, psicológica. Quando nós perdoamos, nós tiramos de dentro de nós os grilhões que estavam nos prendendo ao passado. E se nós não fizermos isto, nós vamos entrar numa roda viva, onde eu não perdoo e o outro não me perdoa também. E isto vai se estender por séculos, não é por pouco tempo, é por muitos e muitos séculos. E então, e o nosso auto-perdão? Não é? O que Kardec pergunta? Qual a pergunta que Kardec faz sobre o auto-perdão? Ele diz o seguinte: Deus, e na pergunta 661 do Livro dos Espíritos está: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das nossas faltas? E a resposta é fantástica. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não cobre as nossas faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não obtém se não mudar a sua conduta, melhorar, ter boas ações, fazer uma prece com muita fé, fazer a prece que vem de dentro do nosso coração, né? Porque os nossos atos valem mais do que muitas palavras. Então, nós somos perdoados também. Porque muitas vezes nos sentimos tão culpados e adoecemos. Então, nós temos que exercitar também em nós este auto-perdão, né? E vamos assim continuar, né, dizendo o seguinte: quem não perdoa, nós vamos entrar, quando desencarnarmos, num local não muito agradável. André Luiz mostra nos seus livros que quantas almas são resgatadas através do amor, por aqueles que foram ofendidos. Vão buscar os seus ofensores no umbral, nas regiões umbralinas, e vão buscá-los com muito amor, com muita paciência, levando até eles essa energia amorosa, levando até eles o abraço fraternal. E quando alguém nos pede perdão, qual é a nossa atitude? O que devemos fazer? Falar, estou te perdoando e pode ir embora? Ou eu vou trazer de dentro da minha alma, do meu coração, o meu abraço fraternal e dizer àquele irmão: irmão, segue teu caminho e eu te perdoo de tudo aquilo que você me fez e quero que você também me perdoe das ofensas que eu cometi a você. Porque Jesus já disse o seguinte: vai, reconcilia-te com teu adversário
enquanto estiveres na estrada com ele. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar? Sem limites. Muitas e muitas e muitas vezes, para ser perdoada. Né? Vamos lembrar de Jesus quando ele perdoa, quando Maria de Madalena chega próxima a ele e diz assim: Mestre, meu Senhor, eu tenho visto, ouvido as suas palavras e elas têm entrado profundamente no meu ser. E você sabe, meu mestre, que eu sou uma grande pecadora. Eu tenho uma vida de pecados. Eu tenho uma vida de luxo, de luxúria. E eu gostaria de ser uma ovelha do seu rebanho. Mas eu sei que eu não sou digna de te seguir, mestre, apenas de te escutar, porque eu me sinto muito pecadora. E Jesus olha para aquela mulher, vendo que ela está sendo muito sincera, ele responde de uma forma maravilhosa, que eu vou me permitir ler. Humberto de Campos traz para nós, e a resposta de Jesus é fantástica. Ele diz o seguinte: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes agora, hoje, esse nosso sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E Maria introjetou todas essas palavras e começou a seguir Jesus. Mas ela sabia que ela era reprovada por Pedro, pelos apóstolos, pelo passado dela. E que o dia que Jesus fosse embora da terra, o dia que ele desencarnasse, como ela iria ficar? E ocorreu, quando Jesus parte, os apóstolos não permitiram que ela entrasse numa assembleia, e ela ela vendeu tudo que ela tinha, e ela foi buscar os leprosos e se dedicou a eles. Como eles eram muito repudiados pela sociedade, e ela também, então ela leva eles para o Vale dos Leprosos, onde ela vai curar as feridas, vai dar consolo, vai dar paz, vai trazer a harmonia, vai dar a esperança de uma vida melhor. Não a vida material, mas uma vida espiritual, onde existe o amor e a paz. E ela contrai a lepra. Ela contrai a lepra e ela entende que aquilo é uma purificação da matéria dela, que ela está sendo purificada na sua matéria para que ela possa adentrar no reino dos céus
pura, sem aqueles sentimentos de ódio, de vingança, que ela possa ser recebida por Jesus com todo amor e carinho. E é exatamente isso. Quando ela já tem a sua face desfigurada pela lepra, que ela está bastante mal e que ela desencarna, quem vem recebê-la é o Mestre Jesus. Então veja que ninguém, por pior que seja o pecado, quando a pessoa se arrepende verdadeiramente, muda o seu modo de ser, ela é acolhida por Deus, mas a oportunidade de fazer com que ela caminhe de uma forma diferente. Muitas vezes não é numa única encarnação. Nós temos a bênção de saber que temos várias e várias reencarnações. Então temos que aproveitar o máximo o que nós estamos aprendendo, pormos em prática aquilo que estamos aprendendo dentro dessa doutrina maravilhosa, acolhermos os nossos irmãos com carinho e com abnegação, para que eles também se sintam acolhidos e que eles também possam modificar a forma de caminhar. Porque só assim nós vamos galgar um outro local na nossa existência espiritual. Nós vamos dar continuidade à nossa evolução. E Jesus ensina-nos a perdoar através da prece maravilhosa que ele faz. Quando eles perguntam, mestre, poderia o senhor nos ensinar a orar? E ele, na sua magnitude, ensina e diz assim: entre no seu quarto e ore ao Pai que estás nos céus, que ele te ouvirá. O entrar no seu quarto é entrar dentro de você. É trazer de dentro de você esta oração. E ele começa a oração glorificando o Pai. Pai nosso que estais nos céus. E ele santifica o nome do Pai. Porque ele está dando ênfase ao primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque ele vai nos ensinar ao amor ao próximo. E quando nós temos esse amor ao próximo, nós vamos perdoar. E aí ele continua. Santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino de amor e de paz. Não é? Bendito seja esse reino que nos dá a alegria, que nos dá a oportunidade do nosso engrandecimento, do nosso caminhar. E aí ele diz assim, vou cortar um pouquinho, não vou falar o Pai Nosso todo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Olha só, na oração do Pai Nosso, ele está ensinando a perdoar. Como nós podemos fazer uma oração maquinalmente? Quando nós fazemos o Pai Nosso, nós temos que sentir dentro de nós este perdão. Nós temos que realmente termos esse perdão dentro de nós, para que nós também possamos ser perdoados. Nós estamos pedindo ao Pai. E assim ele termina a oração, né? E seja feita sempre, Pai, a tua vontade, porque nunca é feita a nossa vontade. A nossa vontade é muito limitada. Deus sabe o que é melhor para nós. E Deus sabe aquele que nós vamos nos encontrar nos nossos caminhos, para que a gente aprenda, exercite tudo aquilo que estamos aprendendo em várias existências. Que nós deixemos de lado todas aquelas amarguras, deixemos de lado tudo aquilo que nos fez mal
Deixemos de lado a lei de Talião, a lei do olho por olho, dente por dente, e encaremos a nossa existência de uma outra forma. Então, Jesus, na sua magnitude, ensina-nos a perdoar através da oração. E quando ele foi crucificado, ele olha lá do alto, olha todo aquele povo, vê sua mãe, vê ali os seus apóstolos disfarçados, vê todos aqueles que haviam lhe ofendido, e ele diz: Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Ali ele perdoa a humanidade. Ele não está perdoando o pai, a mãe, o irmão, aquele soldado que o feriu. Ele está perdoando toda a humanidade. E isto nós temos que ter dentro de nós. Essas palavras amorosas de Jesus, que nos dá a oportunidade da nossa transformação. E assim, neste clima de amor, de paz, de harmonia, nós vamos elevando o nosso pensamento até este mestre amoroso e vamos envolvendo todo o planeta Terra nesta luz que vem do alto, que vem do mestre, como se ele abraçasse neste momento todos os povos da Terra, todos aqueles que têm fome, que leve o pão espiritual para suas almas, que possa levar a cada um o consolo para suas dores, para suas aflições, para suas mágoas, que todos possam, assim, visualizar neste momento, um momento de paz, de harmonia, de serenidade. Esta paz, esta harmonia, nós vamos levando a todos os enfermos do planeta. Sejam eles enfermos da alma ou enfermos de alguma doença física. Mas especialmente nesse momento, para todos aqueles que estão enfermos desta pandemia. Pedimos a Jesus neste momento que envolva a todos em muita luz, em muita proteção. Vamos envolver, então, com nosso amor, com nossa bondade, aprendida do Mestre Jesus, aqueles que estão andando pelo vale das sombras das drogas, fazendo aquelas mães chorarem, que eles também sejam perdoados, Senhor, e que eles tenham uma nova oportunidade numa outra existência, que despertem o coração para os seus ensinamentos e consolem estas mães. Vamos abençoar as crianças, os órfãos, aqueles velhinhos desamparados, esquecidos pela sociedade, esquecidos por seus familiares, muitas vezes esquecidos porque foram, algumas vezes, ofenderam algum, e eles levam os seus pais, os seus idosos para alguma casa e não querem saber deles. Abençoa a todos, que haja uma reconciliação entre todos, Senhor. Abençoa, Senhor, os lares da terra, para que teu evangelho floresça em todos os lares, trazendo a luz da esperança e da paz. E nós agradecemos especialmente a casa que trabalhamos, porque foi dentro dela que aprendemos a pregar, a ouvir e a caminhar com este evangelho. E abençoa, Senhor, os nossos familiares.
com muita luz, com muita paz, abraçando a cada um com todo o teu amor. E aqueles que nos pedem vibrações para seus enfermos, nós pedimos que todos sejam atendidos nesta noite. Graças a Deus, graças a Jesus, muito obrigada pela atenção de vocês e que vocês tenham muita paz, muita harmonia. Muito obrigada.